Olá, tudo bom? Meu nome é Patrick, muito prazer. Hoje aqui é convite do Diego, vim falar sobre um tema muito interessante. Nenhum teólogo dos mais renomados conseguiu explicar, mas o Diego quer que eu explique para vocês. Muito obrigado, Diego. Você é um irmão em Cristo. Mais brincadeiras à parte, o tema é sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, o que é o Deus dos cristãos, de nós cristãos. São três, são mais que três, como se dá essa divisão ou como a gente consegue definir quem é o nosso Deus. Antes de estar falando sobre isso, a gente tem que começar a conversar sobre duas coisinhas antes. Primeiro, a cada texto que eu citar aqui, eu peço a vocês que, por favor, confiram na Bíblia de vocês, certo? É muito importante que vocês confiram cada texto falado aqui. Entenda que a palavra do Senhor é para nos trazer liberdade, ou seja, se ela nos trazer liberdade, nós devemos ouvir, examinar as Escrituras e ver de fato se aquilo que eu falo condiz com o que a palavra diz, certo? Entenda, devemos de fato ser bereano e estudar. Outra coisa primordial é entendermos o porquê estamos aqui hoje. Estamos aqui porque queremos glorificar o Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser entregue ao Senhor. Então, eu queria pedir para vocês que junto comigo, vocês orassem e pedir a Ele que o momento de estudo seja frutífero para nossas vidas, tanto para de vocês quanto para a minha, e que Ele nos abençoe, certo? Vamos lá. Pai, entregamos esse momento a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Pai. Estamos aqui com uma única razão: glorificar e dar honra ao Seu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida do Diego. Obrigado pela vida da família dele, pela igreja em Malta. Muito obrigado pelas pessoas que estarão vendo o vídeo. Obrigado pela vida dele, Senhor. Abençoa, Senhor. Faça que a sua vontade, Senhor Jesus, entre no coração delas. Faça, Senhor Jesus, que suas palavras, Senhor, entrem na boca deles, internalize no coração deles, Pai. Esse é o meu pedido. Amém. Como eu falei no início, esse é um tema muito complexo que os maiores teólogos não conseguem responder com exatidão, certo? Mas conseguimos fazer algumas explicações e definir de uma forma simples para quem está começando na fé. Vamos definir primeiro, nosso Deus é um ou são três? Nosso Deus é um só? A gente consegue entender e saber disso em Deuteronômio 6:4, um verso bem famoso, né? Que é o famoso chamar dos judeus. Vamos ler aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ou seja, nosso Senhor é um só Deus. Agora vamos para outro texto bem interessante também e que deixa claro isso. A gente vai lá para o texto em Isaías 44, o verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Ou seja, nosso Deus é um apenas. É um ser apenas, certo? Porém, esse ser, ele se divide em três pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então agora eu vou mostrar na Bíblia onde nós podemos ter a certeza de que o Deus Pai é Deus, o que eu acredito que seja o mais simples e mais entendível de todos, que os textos que Jesus também é Deus e também o que o Espírito Santo também é Deus. Vamos lá no texto, sempre para a Bíblia, texto em Mateus 6, o verso 9, a famosa oração, Jesus ensinando a orar ao Pai, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É um texto muito claro onde Jesus fala e apresenta Deus como Pai, né? Agora nós vamos para um outro texto que eu acho que esse é primordial, vai ser em 1 Coríntios, capítulo 8, o verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai,
de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Esse é um texto muito bonito que o apóstolo Paulo escreveu para nós, falando sobre a deidade de Deus e nos apresentando Deus Pai como realmente Deus, né? O cabeça do grande plano de redenção. E agora a gente vai mostrar Cristo como Deus e também ele como o realizador desse plano de redenção, porque a Trindade, ela nada mais é do que, de forma funcional, três pessoas exercendo funções diferentes para um plano perfeito de redenção da humanidade, ou seja, para que você consiga estar salvo hoje, estar em Cristo Jesus. Esse plano foi feito por Deus, realizado por Cristo na cruz. E ele está sendo realizado agora, neste momento, em mim e em você, pelo Espírito Santo, certo? Então, agora, vou mostrar aqui a parte de Cristo Jesus. Então, para apresentar Cristo como Deus, o texto mais forte que podemos estar utilizando é João 1:1, certo? No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Agora vamos pular, mas vamos continuar em João 1, certo? E vamos para o verso 14. Olha só esse texto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o Cristo apresentado aqui por João, certo? O apóstolo do amor. Ele nos diz e nos explica a funcionalidade de Cristo. Cristo era Deus na eternidade. Ele se fez homem, se tornou homem, onde nós vemos em Colossenses, deixa eu ver se eu acho que é rapidinho, Colossenses 1, deixa eu ver se eu acho que é rapidinho, a supremacia de Cristo. 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, o Pai, né? O Pai que criou o plano, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, o texto de João apresenta e fala quem é Cristo, o que ele foi, e aqui no texto de Colossenses 1, do verso 15 ao verso 20, mostra exatamente a expressão máxima de quem Jesus é e qual era a função dele. A função dele era vir à terra, passar por tudo aquilo que ele passou, o sofrimento, tornar-se maldição literalmente, sofrer na cruz, e quem o pôs ali na cruz foi Deus. Foi do agrado do Pai moê-lo, como a gente consegue ver, se eu não me engano, em Isaías. Passar por tudo isso para que eu e você tivemos a oportunidade de estar com ele na glória. Quando ele voltar, ou quando nós partirmos dessa vida, porque somos peregrinos aqui. Então, o plano de Deus era esse. Ele criou um plano onde ele precisava que o Filho descesse e que o Filho passasse por todas essas coisas. E nessas coisas, ele concluiu nos dando um caminho, uma via direta, uma possibilidade de que consigamos viver em plena santidade. Outro texto muito forte,
onde podemos também afirmar a deidade de Cristo, deidade que ele é Deus, é em Hebreus 1:1. Vamos lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de tê-lo realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Como eu falei, ele literalmente, nessa parte aqui, como tá aqui, ó, no verso, deixa eu ser mais exato aqui para vocês, entre o verso 3 aqui, antes do verso 4 um pouquinho, ó, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, Cristo ele fez a realização da purificação, né, dos pecados, aspergiu o sangue dele na cruz e tudo, e cumpriu a missão dele aqui na terra, e mostrou o caminho para que possamos nos santificar, nos purificar, e o caminho que possamos chegar a Deus, sairmos de inimigos de Deus, nos tornarmos amigos de Deus. Então agora eu vou estar falando sobre a deidade do Espírito Santo, mostrar os textos onde mostram que o Espírito Santo também é Deus. E ele não só também é Deus, ele é um Deus igual a Cristo, de mesma essência, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês também, o que é muito interessante. Então vamos para o texto que fala sobre o Espírito Santo. E antes de falarmos seu papel, sua funcionalidade na Trindade, vamos falar um texto muito interessante em João 14, verso 16. A fala de Jesus aqui, muito interessante. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Entenda que em vocês, esse em vocês é muito importante. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Aqui, quando ele fala dará outro conselheiro, o conselheiro aqui, na verdade, é uma palavra grega, parakleto, certo? Parakleto, no grego, ele é um ser de mesma substância. Ele tem que ser um ser de mesma substância, ou seja, ele é igualmente Deus como Jesus é. Ele é igualmente igual a Cristo em sua substância, em seu ser, certo? Aí, aqui é um texto que prova que o Espírito Santo também é Deus. Mas existem outros textos, são textos que vamos mostrar aqui agora. Que eu vou mostrar aqui agora, né? Atos 5, por exemplo. O texto do capítulo 5 de Atos, ele fala sobre Ananias e Safira. Quando eles começaram a vender a casa e mentiram, né? O verso... acho que é o 4. Não, minto. 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. Não, ela não lhe pertencia? Ele fez uma pergunta, né? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Então, assim, esse é um texto que mostra fortíssimo e que chama o Espírito Santo de Deus, porque ele mentiu ao Espírito Santo, né? Quando você utiliza aqui o texto ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro, ou seja, a pessoa que é ofendida, a pessoa que recebeu a mentira foi o Espírito Santo. Aí ele fala, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus.
é onde Pedro descreve e declara o Espírito Santo como Deus, né? Como Deus. E naquela época, já no